E aí, Jubilee, como é que vocês estão? Gente, esse vídeo não era pra sair hoje. E na verdade eu nem sei se ele era pra sair. Mas eu fiquei pensando muito, assim, depois de todo o carinho que vocês tiveram comigo. Nesse meu milésimo retorno. E eu queria de verdade abrir meu coração, assim, contar pra vocês a trajetória, né, de como eu cheguei até aqui, como eu descobri tudo que eu descobri sobre mim mesma, né, essa descoberta de quem é a Daiane, sabe, de como ela se comporta, de como ela pode melhorar como pessoa, e eu acho que vocês fazem muito parte disso, sabe. Nem sei por onde eu começo. Eu fiquei me preparando muito pra não chorar. Muito. Eu tô parada aqui há um tempão, tentando respirar e tentando não pôr todas as minhas emoções nisso, até pra poder falar, pra minha voz não ficar embargada. Mas a minha mãe é muito responsável por esse meu retorno. E ela sempre ficava falando assim, ai, faz papo de quinta, volta, faz papo de quinta. E ela gosta muito dos papos de quinta. Que na verdade o papo de quinta, eu vou te falar o que ele é. Nada mais é do que um conhecimento que eu busco, que eu gosto, sabe? Que eu fico pensando, poxa, por que as coisas são como elas são? E aí, um dia eu tive vontade de dividir isso, sabe? Uma vontade de falar assim, gente, vocês já pensaram além, sabe? Pensaram além dessa caixinha que a gente vê, né? E aí virou papo de quinta. E a minha mãe gosta do papo de quinta e eu achei que fosse só ela que gostasse. Não que fosse só ela que gostasse, mas assim, depois de tudo o que aconteceu, de toda essa minha jornada que eu vou falar pra vocês agora, eu fiz um vídeo essa semana pra postar e fiz alguns outros que ainda estão aí, né, no gatilho pra postar. E eu achei que ninguém fosse ligar, sabe? Eu falei assim, eu vou postar porque minha mãe quer e, tipo, meio que pra fazer a felicidade dela. Aí ontem à noite, quando eu entrei pra olhar, tinha, sei lá, 50 mensagens. E aí eu entendi que eu não tô sozinha, sabe? Nessa jornada, assim. E que não é só minha mãe que gosta de me ouvir. E eu gosto de falar. E eu gosto de contar minhas histórias. E isso me faz feliz. E eu percebi que tem gente aí do outro lado que também gosta de ouvir, que também isso te faz feliz, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada pelas mensagens de ontem, por todas as curtidas, porque eu não tava esperando, mas foi muito importante pra mim. Muito importante mesmo. E agora deixa eu me recompor, senão eu não consigo continuar. Eu recebi, uma das mensagens foi assim, várias foram interessantes, mas tem duas que eu queria trazer aqui pra vocês. Uma foi do Rafa, que me segue há bastante tempo. E ele falou assim, nossa, do nada. Do nada um vídeo meu. E foi bem exatamente assim, do nada. Mas eu fiquei pensando também, mas como seria sem ser do nada? Tipo, talvez se eu postasse um shorts, sabe aquele vídeo curtinho, falando assim, gente, acho que eu vou começar a postar vídeo. Mas eu pensei, é isso, é do nada, sabe? Esse do nada é o que faz eu ser eu, às vezes, sabe? Esse do nada, Rafa e demais, vai ser muito explicado aqui agora nesse vídeo, sabe? Porque esse do nada tem muito a ver com esse transtorno que eu descobri, que vocês vão entender também. E tem outro comentário que também me deixou muito feliz, assim, que alguém postou, assim, se eu achar eu vou colocar aqui do lado. O Dai, termina de contar aquela história que tinha uma corretora num apartamento e que você se fingiu que você era rica, se fez cara de rica. Eu não lembro disso, assim, eu não sei nem que apartamento é esse. São tantas histórias na minha vida que eu não lembro que apartamento é esse, mas assim, eu vou tentar lembrar. Minha mãe me mandou um print dessa mensagem, do tipo assim, termina de contar essa história. Mas eu não lembro que apartamento é esse. Então, eu juro que eu vou tentar lembrar. E aí a gente termina de contar essa história. Mas deixa eu contar pra vocês a história da minha vida até agora, né? Até então. Vocês, obviamente, né? É como... Aqui é muito engraçado, porque é como tá de frente com um psicólogo, sabe? Assim, eu não tô olhando necessariamente vocês nos olhos agora, mas também tô. E vocês também estão me olhando e eu, de fato, tô abrindo meu coraçãozinho, assim. Mas vocês já perceberam que de vez em quando eu venho aqui e faço vários vídeos, de vez em quando sumo.
Eu já pus a culpa disso em várias coisas, né? Eu já pus a culpa disso no trabalho, e não é uma mentira. Às vezes o trabalho me demanda muito, e aí eu não tenho cabeça, sabe? Eu tô cansada, né, pra fazer vídeos e tal, não posso simplesmente, né, pedir as contas porque tem boleto e tal. Às vezes eu já falei pra vocês que eu fico meio triste, que eu fico um pouco sem criatividade, né, um pouco cabisbaixa. E aí eu não consigo fazer vídeos, porque na verdade eu acho que eles não são interessantes. Eu sou a minha própria sabotadora. Eu acho que eles não são interessantes. Eu fico pensando assim, quem vai querer saber sobre isso? Quem é a Daiane na fila do pão pra falar alguma coisa pra alguém, sabe? Então eu me coloco num lugar assim, de que tipo assim, eu não tenho nada interessante pra falar. Nada. E aí eu não consigo fazer. Aí tentei com a ajuda, né, da última vez e também não deu certo. E aí eu desisti. Eu desisti assim de vez. Eu desisti, tinha desistido pra sempre até então. O canal já tem o quê? Sei lá, 10 anos, né? Tipo, é muito tempo. Já somos mais de 101 mil pessoas, né? Eu vou fazer depois um outro vídeo pra vocês mostrando a minha plaquinha, que agora a gente já tem plaquinha de 100 mil, e falando pra vocês a jornada da plaquinha também. Mas... E teve uma última vez agora que eu desisti de vez, que eu falei assim, ó, não é pra mim, né? Vou focar em outra coisa. E eu confesso um pouco que eu até meio que me escondia, assim, sabe? É feio falar isso, mas assim, eu excluí o outro Instagram, eu criei um outro novo, acho que pela 10ª vez, e que eu não tinha mais contato com outras pessoas que estavam lá, porque tinha muita cobrança, sabe? Tinha muita gente me mandando mensagem, falando, dá e aí, vai fazer vídeo? Dá e aí, vai fazer vídeo? E aquilo me deixava tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que eu pensava, gente, eu não consigo, e eu não tinha o que falar. Eu não tinha... Tipo, qual é a verdade? Nem eu sabia a verdade, talvez nem saiba ainda, mas assim, né... o que eu quero dizer disso tudo? Que eu fui procurar ajuda, porque eu pensei assim, gente, não é possível essa instabilidade, sabe? E aí, voltando um pouquinho na minha vida lá atrás, eu já tinha ido no psiquiatra umas 4 vezes, com uma tristeza. Não é uma depressão que você fala assim, nossa, como ela é deprimida, não sai do quarto, sabe? Tipo, tem gente que tem uma depressão forte, né? Não sai do quarto, não toma banho, não se troca. Não é o meu caso. Mas eu tinha quadros depressivos, que eram quadros de muita irritabilidade, muita falta de criatividade, muita tristeza no sentido de achar que assim nada faz sentido, sabe? Ah, o vídeo não faz sentido, o mundo não faz sentido, cozinhar alguma coisa não faz sentido, nada fazia sentido. E aí era a 4ª vez já que eu ia no psiquiatra, procurando melhorar disso daí. Só que acontece, quando você vai no psiquiatra, que você fala pra ele assim, olha, doutor, né, eu não tô me sentindo muito feliz, eu tô pra baixo, eles tacam antidepressivo em você. Foi o que aconteceu, as 4 vezes. Só que acontece, eu tinha uma subida muito boa com antidepressivo, e sei lá, em um mês eu já tava assim, supimpa, e o que eu fazia? Eu largava o antidepressivo. Eu largava o antidepressivo, eu largava o psiquiatra e eu largava o psicólogo. E aí eu pensava assim, gente, o céu é o limite, isso não me pertence, Deus é mais, e seguir em frente. E agora dessa última vez, aí eu vou contar pra vocês agora um episódio que me marcou bastante, assim. Eu já não tava mais fazendo vídeo nessa época que eu vou contar essa história. Eu tava pensando assim, sabe, o que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, nada era muito gostoso, nem proveitoso e tal. E aí eu falei assim, eu vou passar 3 meses na Espanha, vou estudar. Pedi pro pessoal do meu trabalho se eu podia fazer isso. Fiz tudo certinho, sabe? Peguei um dinheiro, guardei um dinheiro pra poder gastar lá, porque eu sabia que ia ser um pouco mais caro. Mas eu não tava fazendo mais nada da vida mesmo. Falei, vou fazer isso, vou estudar um pouco de espanhol. E vai ser bom. E quando vocês lembram da gatinha? Tem tudo a ver, tá, gente? Uma coisa, vai pensando aí que tem tudo a ver, uma história junto com a outra. Lembra da gatinha da chácara, que era uma gatinha pretinha, que a gente encontrou ela, que ela, na verdade, morava na chácara, que ela já tinha lá seus 19 anos, ela era PCD, né, não tinha uma patinha, ela ficava lá embaixo, eu não sabia lidar com gato, foram vocês que, na verdade, falaram assim, pega ela, põe num quartinho e não sei o quê, e eu fui começando a ter, assim, jeito com o bichinho.
E no final éramos melhores amigas, na verdade no final eu era a mãe dela. Quando ela morreu, eu fiquei muito mal. E quando ela morreu eu tava viajando. Eu tava lá na Espanha. Eu tinha acabado de ir, na verdade. Ela já tava doente quando eu tava aqui. A gente tava levando ela no veterinário, tava colocando aquele negocinho nas costas, sabe? Hidratando, não sei como é que fala, mas é uma seringa de soro, né? Junto com isso aqui. E minha mãe foi muito importante, assim, nessa época, porque ela... Eu vou continuar. Não tô depressiva, tá, gente? É que eu sou assim mesmo. Eu choro com propaganda do Itaú, quem dirá com a minha vida. E a minha mãe foi muito importante, assim. Minha mãe é muito importante na minha vida inteira. Mas nessa época, assim, ela pegou pra si, sabe, o problema. E ela aprendeu a dar injeção na princesa, na Pin, a gatinha. Porque se não desse diariamente, o rim dela parava e ela morria. Na verdade, sim, a gente deu uma morte mais digna pra ela, porque a gente sabia que ela não era Matusalém, que ela não ia viver pra sempre. Muito obrigada, viu, mãe? E aí, quando eu viajei, eu acho, sei lá, deu 2 semanas que eu tava viajando e ela morreu. Isso pra mim, obviamente que machucou, mas não foi só isso, foi um gatilho, sabe? Foi um gatilho pra eu ficar deprimida de novo, pra eu achar que assim, nada tava bom outra vez. Eu tava na Europa e eu tava tristíssima. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu prefiro ser triste na Europa. Meu, ficar triste em qualquer lugar do mundo é igual. E eu queria voltar pra casa, sabe? Eu queria jogar tudo, eu queria, tipo, voltar pra... Voltamos, inclusive. A gente comprou uma passagem de volta, esquecemos tudo que a gente tinha planejado. O Zé foi super parceiro nisso, porque ele viu que eu tava sofrendo. E a gente voltou pra casa. E eu fui de novo, pela milionésima vez, procurar um psicólogo. Na verdade, eu procurei um psicólogo e um psiquiatra lá na Espanha ainda, online mesmo. Porque eu me senti tão fora da curva que eu falei, caraca, assim, a gata já tinha 20 anos, sabe? Eu sabia que em algum momento ela ia morrer. Eu tô vivendo um sonho, sabe? Eu tô vivendo uma coisa assim que, poxa, era pra eu estar tão feliz e eu não tô. E eu falei, não, vou procurar. E procurei, pela 40ª vez na vida. Quando eu consegui conversar com um psicólogo e com um psiquiatra e eu voltei pro Brasil, o psiquiatra me passou um remédio que era um remédio de antidepressivo. O que aconteceu? Em um mês, eu melhorei de novo. E aí eu melhorei, parei e voltei porque tinha uma cachorra arranhando a porta, mas foi bom que aí eu sequei minhas lágrimas. Continuando. E aí eu passei com o psiquiatra. E aí o psiquiatra passou um remédio. Esse remédio fez um super efeito, me tirou assim, com todas as garras da depressão. E eu fiquei ótima pela 5ª vez. E aí o que eu fiz pela 5ª vez? Porque eu sou muito esperta, eu larguei o remédio. E larguei o psiquiatra, claro. Porque quando a gente tá bem, eu não vou ficar enfiando esse monte de droga no meu corpo, sendo que eu tô bem, tô super bem, sabe? Tipo, eu tô ótima. Só que eu continuei com o psicólogo. Né? Fui lá falando, não sei o quê, minha vida, tipo, tenho uma vida ótima, graças a Deus. E do Neida, como diz Rafael, do Neida, eu voltei a ficar triste. Eu voltei a ficar triste. Nisso eu já tinha largado o outro psiquiatra, porque eu sou dessas. E aí eu marquei com uma nova psiquiatra. E aí eu falei pra ela a real, a verdade, porque às vezes a gente tem vergonha de falar, né? Porque a gente fala assim, tipo, não, eu nunca procurei um. Na verdade, a verdade era, eu já tinha procurado várias vezes, tinha abandonado várias vezes. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, já procurei várias vezes, já abandonei várias vezes. E eu tô de novo triste, né? Tô de novo assim... Quando eu falo triste, parece que é uma tristeza profunda, mas não é isso. Consigo fazer minhas coisas normalmente, eu só não tenho ânimo de vida. Tipo, não é uma tristeza, é falta de ânimo de vida.
Não, não é isso, mas assim, não é nada de tipo, sabe, ai meu Deus, que perigo, né, essa tristeza, não é isso. Mas é uma falta de coragem, sabe? Eu acho que essa é uma palavra boa, falta de coragem de fazer as coisas, falta de propósito, sabe? Isso também é uma coisa boa, falta de propósito. E só que eu já tava passando com a psicóloga, lembra disso? Eu já tava passando com a psicóloga e quando eu passei com a psiquiatra, ela falou assim, olha, você já tomou algum antidepressivo? Eu falei, já tomei tal, tal e tal, o último que eu tinha tomado acho que era a sertralina, se eu não me engano. Eu falei, tomei esse, ela falou, você se deu bem? Eu falei, me dei bem, mas depois de não sei quanto tempo eu, né, larguei. Aí ela falou assim, então, mas agora não larga, você tem que fazer o tratamento certo, não sei o que. Eu falei, tá bom. E eu fui comentar isso com a psicóloga. A psicóloga falou pra mim assim, ô Dai, eu ia demorar um pouco mais para te falar sobre isso, porque eu acho que a gente ainda tá num processo, mas o que eu vejo de você talvez não é uma depressão, é uma bipolaridade. Aí eu, que é isso, né? Porque pra mim esse negócio de bipolar se chama transtorno afetivo bipolar. Olha que coisa louca. Eu sempre achei que isso daí era uma coisa que a pessoa tinha, sabe quando aquela pessoa que fica assim, ai, de manhã tá triste e à noite tá feliz e você nunca sabe qual é o humor que ela tá? Eu sempre achei isso. E eu não sou esse tipo de pessoa. Não que sou melhor que ninguém, mas assim, eu tenho uma estabilidade, sabe? Eu fico 2 meses triste, 2 meses alegre. Eu tenho uma estabilidade. E só que assim, eu não sabia, mas não é só alegria, é uma coisa meio eufórica, sabe? E uma coisa que também leva a gente a ter impulsividades. Impulsividade de compra, impulsividade de comer, e outras impulsividades? Impulsividades para as coisas impossíveis, né? Eu acho que eu esqueci a palavra agora, gente. Impulsos. Enfim, eu vou lembrando ao longo do vídeo. Mas aí ela começou a contar pra mim a minha própria vida, que eu contava pra ela. E ela começou a falar assim, ó, lembra que você tava aqui, você tava se sentindo mal, você tava se sentindo, você não queria fazer vídeos, porque até o YouTube entrou nesse negócio, né, dessa conversa. Você não queria fazer vídeos e não sei o que, aí você subiu. Quando você sobe, que é lá 2, 3 meses depois, até vocês vão falar assim, nossa, explica muito agora, né? Por que tinha um monte de vídeo e depois não tinha mais nenhum? Quando você sobe, aí você tá super criativa, que isso é uma das coisas chama mania essa fase de mania. Por isso que tem os maníacos, talvez. É uma fase de mania. Então, essa fase de mania, a gente fica muito mais criativo, a gente precisa dormir pouco, a gente tem muita energia, a gente quer fazer as coisas, a gente fica muito falante. Não que eu não seja. A gente fica muito falante, a gente fica isso, a gente fica aquilo, e a vida meio que ela tá no trilho, mas pensa num trem correndo muito. E não é que assim você vai falar assim, nossa, mas isso é maravilhoso. Por um lado eu lembrei agora a palavra, são impulsos, né? Impulsividade. Acho que é isso, né? Eu tô falando a mesma coisa que eu falei antes. Mas sabe comer por impulso, comprar por impulso, aí você vai falar assim, nossa, mas eu também compro por impulso. Mas esse transtorno, na verdade, ele é um leque de coisas que a gente tem que ela foi vendo em mim e que aí ela fez umas anotações e mandou para psiquiatra e falou assim, ó, eu acho que ela não tem depressão, que eu acho que ela tem a bipolaridade. E nessa fase da tristeza, que é quando eu ia procurar sempre o psiquiatra não conseguia definir, óbvio, que eu não chego lá falando assim, eu tô triste, mas é só por enquanto, que daqui a pouco eu vou estar super feliz, sabe? Ele não consegue. Então, como eu fiquei mais tempo com a psicóloga, e tô com ela até agora, e tá sendo muito bom, é ela que conseguiu ver isso daí que eu passava. E olha que coisa louca, o remedinho que eu tomava pra depressão, que é esse remédio que eu largava, ele na verdade ele piora a situação da bipolaridade, porque ele faz você ter uma virada de chave, que eles chamam, né, que é você sair da depressão e ir pra mania, né, tipo, ir pra outra ponta do negócio. Aí tem uma coisa importante a ser dita também, tem muito preconceito em torno de transtornos mentais, né, e não sei o que, parece que assim, todo mundo é doido mesmo, gente. Se você não tem nada é porque você ainda não descobriu. Mas assim, tem muito preconceito, mas nada mais é do que dar nome às coisas que sempre existiu na humanidade. Até alguém me perguntou assim, nossa, mas agora que você descobriu isso, você não ficou preocupada? Eu falei, não, eu ficaria preocupada se eu não tivesse descoberto.
né? Porque agora eu posso tratar. É uma coisa que não tem cura, mas é uma coisa que é tratável. Eu vou tomar um remédio pro resto da minha vida, pra ficar no meio do caminho, sabe? Pra não ter picos nem depressivos, nem picos eufóricos e de muitas impulsividades e tal. E quando eu voltei com a psiquiatra e falei pra ela na hora cortou esse remédio que eu tava tomando e falou assim, nossa, então se é isso, se é o que ela tá mostrando na carta, porque a psicóloga, ela tá muito mais ali com você, né, toda semana, sabendo da sua vida, de todas as suas coisas, ela viu totalmente esse ciclo acontecer, né, tem semanas que eu cheguei, meses, né, que eu chegava lá e falava, né, tipo, não quero fazer nada, não tô com vontade, vou só trabalhar e vou dormir, não quero nem postar nada, não quero que ninguém saiba da minha vida, né, tipo, deixa eu aqui quieta e tal. E aí na outra semana, não, vamos lá, vou no YouTube, vou fazer vídeo, vou fazer 30 vídeos, vamos lá, vou conversar com todo mundo, não sei o quê. Então ela via essa discrepância, né, tipo, na mesma pessoa que sou eu, no caso. E aí a psiquiatra tirou esse remédio e me deu um outro remédio. E esse remédio é exclusivamente para esse tipo de transtorno. E esse remédio no começo me fez bem malzinho, assim, porque ele ataca o estômago, sabe? Fiquei meio assim, transtornada. É um remédio que a gente tem que fazer um acompanhamento com exame de sangue, acho que de 6 em 6 meses, se eu não me engano, já fiz o primeiro agora, para ver se ele tá... É como uma vitamina D, sabe? Quando você faz, você tem que ver como é que ela tá, né? Você faz exame de sangue e vê como é que ela tá. É mais ou menos como isso. Mas é um remédio que, assim, pra mim foi muito, muito maravilhoso. Que eu me senti, quando eu comecei a tomar, eu tava assim, aqui, ó. Eu me senti fazendo e indo pro meio. E não indo pra baixo de novo, sabe? Então, eu acho que uma das primeiras vezes na minha vida que eu tô me sentindo normal. Se é que existe essa palavra, normal. Mas eu tô me sentindo... eu não tô com falta de criatividade, mas também não estou com excesso de criatividade, aquela coisa que, na verdade, né, até tira a energia da gente, de tão que você gasta, é com uma pilha que gasta muito mais rápido. Mas também não tô depressiva, eu não tô achando que a vida é ruim, tô achando que a vida é mágica, que a vida é maravilhosa. Eu tô, de fato, estável, sabe? Num momento da minha vida que eu falei assim, caraca, que bom, graças a Deus, achar alguém que me ajudou a entender esse diagnóstico, sabe? E isso tudo isso daí que eu tô contando pra vocês agora fez eu voltar, eu estar aqui de volta. Porque eu pensei que, assim, tudo que quando você tem o diagnóstico, quando exatamente a médica fala pra você, olha, o que você tem é isso, que você começa a procurar, que você começa, né, a ter todo tipo de informação. Ela mesma me passou um nome de um médico que ele é um médico blogueiro, né? Então ele põe muitas informações sobre isso no Instagram. Quando ela me passou que eu comecei a procurar, eu comecei a ver a minha vida sendo contada pelo médico. Porque eu falei, caraca, eu sou assim, nossa, eu faço isso, sabe? Então assim, me identifiquei muito com tudo que eles falaram. E o remédio tá me fazendo super bem, eu tô me sentindo super estável. E aí depois disso eu pensei assim, puxa, então por que não voltar, sabe, pro YouTube? Por que não voltar? Por que não enfrentar todos os problemas que o YouTube tem? Porque tem. Tem aquele negócio que eu falei pra vocês já, que sim, tem pessoas muito do mal que assistem o vídeo, que são pessoas que só querem falar mal, que só querem deixar a gente pra baixo e tal. Mas até isso, eu tô meio que vacinada, sabe? E aí ontem, quando eu vi a mensagem de vocês, de todos vocês, eu li e pensei assim, meu, tem muita gente boa, tipo assim, que... Eu não vou falar um palavrão, mas assim, que deixem os maus com a maldade deles, sabe? Tipo, ok, deixa pra lá, né? Faz o que quiser da vida, eles só estão falando sobre eles mesmos. Vamos seguir aqui no nosso mundo, do nosso jeito de ser, com as nossas coisas que a gente quer falar, que a gente quer expor. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não é que eu faço assim, ai, sabe, nossa, vou ter que gravar um vídeo. Não, eu adoro, eu venho aqui, eu gravo e eu falo. Até pensei em mudar a minha vida profissional, sabe? Tipo assim, dar palestras, fazer coisas. É que, claro, né? Tipo, eu ainda não estou me sentindo uma Mulher Maravilha que vai chegar em qualquer lugar e dar uma palestra. Então eu tenho que trabalhar até mentalmente isso daí. Mas aqui falar pro vídeo talvez seja um pouquinho mais fácil do que por uma galera mesmo. Mas eu já pensei sobre isso, porque eu gosto de me comunicar. Talvez eu devia ter feito comunicação lá na faculdade, mas não o fiz. Então, estou me comunicando agora.
Mas é isso que eu queria contar pra vocês, toda a minha jornada, assim, de descoberta disso daí. Então, eu acho, assim, quem tá mandando mensagem, né, perguntando assim, Dai, mas você veio pra ficar? Espero que sim. Espero que sim, espero poder contar com vocês. Eu já tô contando, na verdade, né, assim, vocês têm sido demais, demais, demais mesmo. Eu fiz muito pela minha mãe, como eu disse pra vocês, pra ver ela feliz, né, tipo, pra ela falar assim, ai, que bom que você fez um vídeo e tal. Mas quando eu vi repercutir, eu falei, gente, tô cheia de mãe aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo por todo o carinho que vocês têm comigo. Por todas as vezes que talvez eu até fale besteira e tal, e vocês fingem que não vê e passa por cima e dá um coraçãozinho no vídeo, sabe? Porque assim, ninguém é perfeito, eu vou errar aqui 1 milhão de vezes. Vou pedir desculpas 800 mil vezes, talvez vai sobrar alguma sem pedir desculpa, porque eu nem vou perceber que eu errei, sabe? E a vida é assim. E o que importa é que você gosta de estar aí, eu gosto de estar aqui, a gente gosta de estar junto, e é sobre isso, e tá tudo bem, não é? Então é isso. Tô mais aliviada agora que, tipo, vocês sabem de tudo. Eu vou até, quando você estiver assistindo esse vídeo, só pra você saber, na verdade, hoje era dia de entrar um outro vídeo sobre nada a ver, sobre outro assunto que eu nem lembro o que é, sobre uma bobeira. Mas eu achei que eu devia isso a vocês, sabe? Do tipo, para tudo. Deixa eu explicar por que eu fui, por que eu voltei, por que eu tô de volta agora e quais são as minhas intenções. Que a minha intenção é estar de volta, é ficar aqui com vocês, tô me tratando. Vai ter dia que talvez eu não esteja bem, muito provavelmente todo mundo tem. Vai ter dia que o vídeo vai falhar, vai ter dia que você vai falar assim, nossa, mas faz uma semana que a Dai não posta nada. Vai acontecer, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor. É isso que eu prometo, é isso que eu posso prometer agora, que tipo, tudo que eu puder, eu vou fazer pra estar aqui e pra ser mais sincera possível com vocês, como eu sempre tentei ser, como eu sempre fui e como eu não consigo ser diferente assim na minha vida. É isso, muito obrigada, viu? De coração, vem aqui, dá um abraço. Beijo. Tchau.